Olá pessoal, a partir desse vídeo eu vou estar comentando alguns aspectos associados ao tema distribuição amostral da média. É um tema bastante importante na estatística, tem grandes aplicações em controle de qualidade, também tem grandes aplicações no projeto de produtos, serviços, processos, equipamentos, etc. A exemplificação aqui é voltada para controle de qualidade. E tem um problema aqui, um enunciado que eu adaptei do livro de estatística do Levine. Bom, vamos ao enunciado. Uma indústria de alimentos possui uma linha de produção de caixas de cereal. Um dos parâmetros de qualidade é a quantidade de cereal em cada caixa. A partir dos registros do banco de dados, verifica-se que o peso de cereal por caixa se comporta conforme a distribuição normal, com valor médio de 368 gramas e desvio padrão de 7,5 gramas. Bom, este é o comportamento, vamos dizer assim, de toda a população de caixas de cereal que tem sido produzida nessa indústria de alimentos. Então, esse comportamento aqui é populacional. A média de 360 gramas em desvio padrão de 7,5. Continuando, o setor responsável pela garantia da qualidade da produção retira a cada hora uma amostra de tamanho 9 caixas e calcula o peso médio da amostra. Ou seja, de tempos em tempos ou de lote em lote, é necessário se averiguar se a qualidade do produto está ou continua conforme o desejado, conforme o projetado. Então, por exemplo, se a cada turno sai um lote, não é necessário pesar todas as caixas produzidas nesse lote. Pode fazer um trabalho a partir do tratamento estatístico de uma amostra retirada aleatoriamente. E é o caso aqui. Então, a cada hora, supostamente, é retirada uma amostra de 9 caixas. Se é pesada cada uma dessas caixas, se calcula-se aí o peso médio dessa amostra. Então, vamos ver como se comportam as médias amostrais a partir de 3 perguntas aqui. Qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar abaixo de 366 gramas? Qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar abaixo de 365? Qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar acima de 370 gramas? Bom, o que se pode esperar de médias de amostras que têm o tamanho de 9 unidades, 9 caixas? Eu tenho aqui um outro arquivo, um Excel, que é adaptado do material de um outro autor bastante conceituado da área de estatística, que é o Juan Carlos Lapone. Então ele tem uns arquivos Excel interessantes. Eu fiz aqui apenas uma pequena adaptação para discutir esse problema, esse caso aqui. Neste gráfico estão superpostas duas curvas com comportamento de distribuição normal. A curva com maior distribuição, maior dispersão, que é a curva aqui em azul, corresponde à curva de distribuição normal associada ao comportamento da população. A população tem um peso médio de 368 gramas e um desvio padrão de 7,5 gramas. Então, essas são as dimensões dessa curva populacional. A curva mais concentrada, a curva menos dispersa, a curva que também tem um comportamento de distribuição normal, mas é uma curva mais estreita, corresponde à curva associada às médias amostrais para amostras de tamanho 9. Então, observem que
Se nós retirássemos infinitas amostras de tamanho 9 e para cada amostra calculássemos a sua média amostral, as médias amostrais teriam esse comportamento mais estreito. Ou seja, muito pouco, provavelmente nós encontraríamos médias amostrais muito abaixo de 368. Muito pouco, provavelmente encontraríamos médias amostrais muito acima de 368. Antes de resolver o nosso problema, observem também a partir desse gráfico, dessa planilha, que se as amostras tivessem um tamanho amostral maior do que 9, por exemplo, 16, as médias amostrais teriam um comportamento de distribuição normal, mas com uma distribuição normal mais estreita ainda. O que eu estou mudando ao alterar o tamanho amostral é o desvio padrão dessa curva das médias amostrais. O desvio padrão dessa curva das médias amostrais é conhecido pelo nome de erro padrão. Está sendo já calculado aqui automaticamente. E o erro padrão amostral corresponde à média populacional o erro padrão amostral corresponde ao desvio padrão populacional, no caso 7,5, dividido pela raiz quadrada do tamanho amostral. Ou seja, o erro padrão amostral é o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. Nesse caso, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o erro padrão amostral, neste momento, está como 7,5 dividido por 4. Se voltarmos ao tamanho amostral original, 9, o erro padrão amostral estaria sendo 7,5 dividido por raiz de 9, 7,5 dividido por 3, 2,5. Então, quanto maior o tamanho amostral, menor o erro padrão amostral, ou seja, menor o desvio padrão da curva representativa das infinitas médias amostrais. Ok? Bom, voltando ao nosso problema original. Então, se eu tenho uma população com média de 368 gramas e desvio padrão de 7,5, e se eu retiro periodicamente a amostra de tamanho 9, qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar abaixo de 366 gramas? Então, eu tenho aqui a média populacional 368, o desvio padrão populacional 7,5, o tamanho amostral 9 e o erro padrão, que é o desvio padrão das médias amostrais, 2,5. Vamos confirmar aqui. O erro padrão sendo igual ao desvio padrão populacional, divide pela raiz de 9, divide por 3, 2,5, obviamente esse valor aqui é de fácil cálculo. Okay? Então o desvio padrão das médias amostrais é 2,5 gramas. Qual a probabilidade então de retirarmos amostras que deem uma média amostral inferior ou igual a 366 gramas? A probabilidade de encontrarmos amostras cuja média fique abaixo de 366 gramas corresponde a essa área aqui, dessa reta vertical para a esquerda. Então, essa área aqui tem uma determinada probabilidade. Para calcularmos essa probabilidade, nós trabalhamos com a transformação do peso médio em uma estatística Z. E o valor de Z
ele é calculado facilmente da seguinte forma. O Z corresponde à distância entre a média amostral, no caso 366, e a média populacional, 368. Essa diferença dividida pelo desvio padrão das médias amostrais, que é o erro padrão, é 2,5. Então, a estatística Z aqui corresponde ao valor de menos 0,8. Então, 366 gramas vai se traduzir em uma estatística Z de 0,8 negativa. Mas por que isso? Porque quando nós temos uma população com comportamento de distribuição normal e cujo valor médio é 368 gramas, o que se observa é que se retirarmos infinitas amostras de qualquer tamanho, nesse caso aqui tamanho 9, a média das médias amostrais, ou seja, a média das infinitas médias amostrais, vai coincidir com 368 gramas. Ou seja, a tendência de que as amostras retiradas nos deem uma média amostral muito próxima de 368. Quanto mais amostras retirarmos, mais a média dessas médias amostrais vai se aproximar de 368. Teoricamente, se retirássemos infinitas amostras, a média dessas infinitas amostras daria 368 gramas. Então, o que esperamos? O que sabemos estatisticamente, melhor dizendo? Que essa curva correspondendo ao parâmetro populacional tem o centro 368. E essa curva mais estreita correspondendo à média das amostras de tamanho 9 tem também como centro, média das médias, o valor de 368. Então, sabendo-se disso previamente, a probabilidade de encontrarmos uma amostra de tamanho 9 com média amostral inferior a 366 necessita, então, que nós convertamos 366 em uma estatística Z. Então, a estatística Z, calculada aqui, dando o valor de menos 0,80, significa que 366 gramas é um valor que está abaixo de 368 e está a uma distância de 0,8 erros padrão. Então, entre 366 e 368 há uma distância de 0,8 erros padrão. Qual a probabilidade de encontrarmos numa distribuição normal valores que fiquem abaixo deste Z de 0,80? Bom, esse valor é encontrado facilmente em tabelas de distribuição normal padronizada, ok? E neste caso aqui eu tenho uma planilha que automaticamente está calculando esse valor. Então a área à esquerda de um Z menos 0,8 é uma área correspondendo a 0,2119 em termos percentuais 21,19%. Então, a probabilidade de encontrarmos amostras que pesem 366 gramas ou valores inferiores a 366, essa probabilidade é de 21,19%. Ok? Bom, num outro arquivo, colocando de uma outra forma, apenas um outro gráfico complementar, população, parâmetro 368, desvio padrão populacional 7,5, amostras de tamanho 9, a probabilidade de encontrarmos amostras que deem uma média inferior a 366, está aqui 21,19%. A área correspondendo a essa probabilidade está aqui representada de forma mais clara, é essa área aqui com o fundo ligeiramente azulado. Ok?
Bom, qual a probabilidade de encontrarmos amostras que deem uma média abaixo de 365? Abaixo de 365 vai ser um valor um pouco mais afastado do centro, que é 368 gramas. Então, com certeza, a distância entre 365 e 368 vai ser um pouco maior do que igual a 0,8 desvios padrão, 0,8 erros padrão. Ok? Bom, substituindo aqui 366 por 365, automaticamente já vemos que essa distância corresponde a 1,2 erros padrão. Conferindo, o valor de um erro padrão, 2,5 gramas. Então, o valor de Z vai corresponder à distância 365 menos 368, 3 unidades, convertendo-se em número de erros padrão, dividindo por um erro padrão, que é igual a 2,5, 1,2. Então, a distância entre 365 gramas e 368 gramas é de 1,2 desvios padrão, aqui no caso 1,2 erros padrão, porque essa curva está representando as médias amostrais para amostras de tamanho 9. Então, qual é essa área à esquerda de um Z igual a menos 1,2? Se utilizarmos a tabela de distribuição normal padronizada, veremos que essa área à esquerda é igual a 0,1151, em termos percentuais, 11,51%. Ok? Então, quanto mais afastado e abaixo de 368 gramas, maior vai ser o módulo dessa estatística Z, e menor vai ser a probabilidade de encontrarmos valores médios tão baixos, ou mais baixos ainda. Então, por exemplo, qual seria a probabilidade de encontrarmos amostras com a média de 364? Só para concluir aqui. Vejam que essa área vai diminuindo. Significa que a probabilidade de encontrarmos amostras com médias tão baixas quanto ou mais baixas ainda corresponde a essa área diminuta. Ok? O mesmo observaríamos, só que no lado oposto, para amostras com médias superiores a 368 gramas. Então, pegando aqui a terceira questão, qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar acima de 370 gramas? Acima de 370 gramas. Então, eu tenho aqui uma curva representando as médias amostrais para amostras de tamanho 9, considerando que a população tem uma média de 368 gramas. Então, esperamos que as médias amostrais tenham uma média de 368 gramas também. Aqui o centro. Uma média amostral de 370 ou acima. Vamos lá. Está à direita. Maior do que 370. Então, aqui eu tenho a área representativa da probabilidade de eu retirar amostras de tamanho 9 e encontrar médias maiores ou iguais a 370. 370 está afastado de 368, está 2 unidades acima de 368, mas essa unidade em gramas tem que ser convertida em número de erros padrão. O erro padrão sendo igual a 2,5, então o valor de Z correspondente é igual a 370 menos, é igual a 370 menos 368 dividido pelo valor do erro padrão, que é 2,5.
Então eu tenho uma estatística Z positiva de 0,8. Então a estatística Z de 0,8, essa fronteira aqui, e a minha pergunta é qual a probabilidade de o peso médio amostral ficar acima de 370. Valores acima de 370 correspondem a valores de Z acima de 0,8. Essa região aqui à direita. Ok? Cuidado ao utilizarem a tabela Z, porque a tabela Z normalmente nos dá a área à esquerda do Z. E a resposta a essa questão é uma área à direita do Z de 0,80. E essa área à direita corresponde a 0,2119, ou seja, 21,19%. Então, a probabilidade de eu retirar amostras de tamanho 9 e encontrar médias amostrais maiores do que 370 é uma probabilidade de 21,19%. De forma similar, a probabilidade, por exemplo, de eu retirar amostras que deem uma média maior ou igual a 371, essa probabilidade vai ser menor. 371 corresponde a uma distância de 1,2 erros padrão. Um Z stat de 1,2. A probabilidade de eu retirar amostras de tamanho 9, que me deem uma média amostral maior ou igual a 372, vai ser uma probabilidade menor ainda. 372 está a 1,6 erros padrão da média. Então, está uma distância de 1,6 erros padrão da média. A probabilidade de eu encontrar amostras com uma média tão grande quanto essa, ou maior, é de apenas 5,48%. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.